Os proprietários das casas com valor superior a 1 milhão de euros poderão ter de pagar um imposto adicional de 0,8% já este ano. Em 2013, esse imposto poderá ser de 1%. O Governo já enviou ao Parlamento a proposta de lei da tributação das casas de luxo, uma proposta de lei aprovada na última reunião do Conselho de Ministros. As taxas aplicam-se apenas aos imóveis destinados à habitação. O diploma prevê ainda um agravamento da tributação dos rendimentos de capitais e das mais-valias imobiliárias, cujo imposto passa de 25% para 26,5% em sede de IRS. Para nos dar conta das preocupações no setor imobiliário, temos neste jornal o Presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária, Luís Lima. Muito boa tarde, obrigada pela sua presença. Este agravamento do imposto dos imóveis de luxo dificultará efetivamente as vendas neste nicho de mercado, ou isto é, enfim, irrisório, porque quem tem dinheiro para comprar uma casa de 1 milhão de euros, se calhar não é por haver um agravamento de 0,8% ou de 1% que deixa de comprar a casa? Dificulta porque vai dar uma mensagem, acima de tudo o Governo. Isto é uma medida que é, para mim, meramente simbólica. Isto vai atingir no universo cerca de 20 ou 30 mil imóveis, num universo de 5 milhões e 800 mil prédios urbanos. Mas estamos a falar de 20 mil imóveis de luxo 20 ou 30 mil valor imóveis, de 1 milhão de euros. Porque tem que ser pelo valor patrimonial desses imóveis e referente ao valor patrimonial em 2011. E o Governo, acima de tudo, quis passar uma mensagem que os mais poderosos iriam ser taxados. Mas a receita que vai advir deste imposto vai ser diminuta. Mas há uma outra mensagem que o Governo está a passar em contradição de algumas medidas que tem tomado e que são boas. Eu, quando recebi esta comunicação deste novo imposto, eu estava numa feira em Paris a promover o imobiliário português. E da mesma maneira que o Governo aprovou uma medida há dias que qualquer investidor estrangeiro que invista mais de 500 mil euros na compra de um imóvel em Portugal poderá ter visto residência, e este imposto, da mesma maneira que, como eu disse, estava em Paris, foi recebido como negativamente, passa um sinal para o investidor estrangeiro. Ou seja, está a dizer que potenciais compradores estrangeiros de imóveis em Portugal poderão retrair-se por causa do agravamento? Pode ter a certeza absoluta que isso que acontece. Ainda por cima, nós tivemos sinais e algumas mensagens que o Governo ponderou não imóveis acima de 1 milhão de euros, mas até ponderou um valor muito inferior de cerca de 300 mil euros, o que então seria uma tragédia nacional, porque isso iria atingir toda a classe média. Temos que ver que em Portugal está a decorrer uma avaliação de todo o património imobiliário, em que o aumento do IMI vai ser extraordinário. Passando estes 3, 4 anos das cláusulas de salvaguarda, a receita do IMI, segundo os estudos da APMIP, a receita do IMI vai aumentar cerca de 1.000 milhões de euros. Luís Lima, mas então que medidas do Governo é que poderiam ajudar a inverter todo esse cenário que está a descrever, atendendo a que vocês dizem que desde que o Primeiro-Ministro anunciou a 7 de setembro o novo pacote de austeridade com as alterações à taxa social única incluídos, a venda de casas em Portugal diminuiu cerca de 50%. Sim, desde 7 de setembro. Portanto, o que é que no imediato poderia, enfim, ser um balão de oxigénio para inverter tudo isso? Não é as vendas, é a procura. Esses dados foram dados por mim. A partir do momento da comunicação ser Primeiro-Ministro, as pessoas, nós notámos isso logo no fim de semana seguinte, começava ao fim de semana, as pessoas estão disponíveis para visitar e nós notámos uma série de empresas de que nós representamos começaram-nos a alertar que as pessoas desistiam das visitas. Mas ainda aconteceu um caso muito mais complicado, que aí é a concretização do negócio. Na semana seguinte, muitas das empresas que eu represento avisaram-me que as pessoas iam para assinar contratos e desistiram. Que talvez não desistiram, mas adiaram-se a decisão. Quem os pode criticar? A compra de uma casa muitas vezes é a decisão da sua vida. E hoje em dia, quem é que... E ao mesmo momento que se compra uma casa, está-se a assumir uma responsabilidade, nomeadamente a maior parte das vezes, de um crédito que há 25 ou 30 anos. Quem é que hoje em dia tem condições para assumir essa responsabilidade e sentir-se confortável? E tivemos outro caso que aí é que é engraçado, que nunca tinha acontecido. Como sabe, hoje em dia arranjar um crédito bancário para a compra de uma casa é muito difícil. É quase missão impossível. E nós tivemos casos de pessoas que não foi o banco que recusou, foram as pessoas que recusaram o crédito que disseram precisamente que neste momento não se sentiam confortáveis para assumir essa responsabilidade. Isso é uma tragédia para nós. Não é? É por isso que a vossa associação estima ou receia que este ano a venda de casas atinja o valor mais baixo dos últimos 20 anos? Desde o ano passado foi o pior ano, desde 1992, desde que há estudos. E este ano pode ser pior? Se isto continuar assim, vai ser pior. Porquê? Porque o segundo e terceiro trimestre
dentro de dias irei divulgar os dados do terceiro trimestre e então com isto que está a acontecer nestas duas últimas semanas, tenho quase a certeza absoluta que este ano vai ser um ano difícil e talvez, para mim, vai ser pior que o ano passado. Mas tento concretizar em números. Se no ano passado a queda foi de 20%, este ano poderá ser superior a esses 20%? Eu neste momento não consigo dizer porque eu não sei o tempo que vai durar, nomeadamente esta crise e esta situação que está, nomeadamente política. Se isto demorar e se nós não soubermos exatamente, se as pessoas não souberem exatamente o que é que vai ser o ano 2013, neste momento nós não sabemos. As pessoas não sabem qual vai ser o rendimento disponível. Nós hoje em dia, como eu disse há um bocado, eu não sei se para o ano o Governo está a dar sinais, que eu não sei se para o Governo, para o ano, vai criar outro novo imposto e continuar a tributar o património imobiliário. O Governo esquece que 74% dos portugueses são detentores de casa própria, mas de 50% a 60% dessas pessoas não são ricas, são pessoas que têm dificuldade em assumir os seus compromissos. Luís Lima, apesar de todas essas condicionantes de que nos fala, terei lido que o mercado imobiliário deu alguns sinais de recuperação no primeiro trimestre deste ano. Porquê que isso aconteceu e porquê que essa tendência não se manteve? Isto tem a ver muito com a disponibilidade da banca de financiar ou não a compra de habitação. Mas no primeiro trimestre deste ano, a média foi inferior, foi melhor do que a média do ano passado. Até foi positivo. A partir do segundo, terceiro trimestre, aí as coisas começaram-se a complicar, começaram a sair dados, nomeadamente, de incumprimento bancário, as medidas de austeridade começaram-se a acentuar. Temos que ver, a seguir logo ao primeiro trimestre, a primeira prestação de pagamento do IMI foi em abril. Como este mês, o mês de setembro, para mim vai ser um mês eu chamo-lhe setembro negro, porque eu estou convencido, e nós temos tido alguns sinais disso, que muitas pessoas não vão conseguir pagar a segunda prestação do IMI. As pessoas não têm hipótese. Se tiver números, ajude a concretizar que números são esses, até para termos uma noção da dimensão do problema. Desde o início do ano, quantas casas é que já foram vendidas em Portugal, atendendo às disponíveis que estão para venda no mercado? E se nós mantivéssemos a venda das 140 e tal mil prédios que se venderam no ano passado, para nós já seria uma tragédia, porque é o valor mais baixo desde 1992. Mas este ano, eu estou convencido que nós não vamos vender mais que 120 mil casas. Portanto, parece que são menos 20 mil ou 24 mil, mas não é, porque no ano anterior já tinha sido um valor superior. Portanto, se nós todos os anos, qualquer dia, não há hipótese de escoar o produto que nós temos. O grande problema que nós temos é que nós não fizemos a conversão da venda de compra de habitação das pessoas a habitar em casa própria para o arrendamento. Se nós tivéssemos feito isso, e eu, como Presidente da PMI, desde há 4 anos que defendo isso, e criticado até pelos meus próprios associados, porque eles tiram muito mais rentabilidade da compra e venda, mas o problema não é a rentabilidade que se tira à BIS e sempre os alertam. Era uma questão de sobrevivência. Se nós tivéssemos feito a passagem gradual da compra e venda para o arrendamento, hoje em dia eu manteria o mesmo nível de vendas, substituindo o cliente final por investidores que o colocaria no mercado de arrendamento. Nós, neste momento, temos uma lei que foi aprovada, que ainda não entrou em vigor, e como eu disse ainda ontem à noite numa conferência, aquilo que está na lei não é aquilo que é necessário para dinamizar o mercado de arrendamento. E eu espero que me engane, mas eu estou convencido, e acho que pouca gente conhece tão bem o mercado como eu, como é que eu vou conseguir um investidor para investir no mercado de arrendamento com a carga fiscal que neste momento tem as rendas, e por isso eu não estou a ver como é que vou concorrer, nomeadamente, com outros produtos, por exemplo, do setor financeiro, e conseguir desviar algumas poupanças, desviar no bom sentido, para investir em arrendamento. Ficam estes alertas da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária. Luís Lima, muito obrigada por ter estado connosco. Bom fim de semana.